E aí, moçada, prontos para mais um dia de preparação? Nós do Goiás Bem no Enem estamos aqui motivados em levar muito conteúdo e dicas para você mandar bem no Enem 2022. É isso mesmo, a Seduc e o governo de Goiás investindo na educação e te preparando para o ensino superior. Bom, no programa de hoje você vai assistir a uma aula de matemática e neste primeiro bloco vamos conferir a aula de história. É com você, professora Fernanda Serbeto. Olá, estudantes! Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Goiás Bem no Enem. Esse programa tem o objetivo de contribuir para você, para que possa alcançar um bom desempenho na prova do Enem. Eu sou Fernanda Serbeto, sou professora de História e hoje vamos estudar sobre a escravidão e os seus resquícios no Brasil e no mundo. Vamos lá? Pensando a matriz de referência do Enem, esse tema se circunscreve na competência de área 1, que visa compreender os elementos culturais que constituem as identidades. A habilidade 1, que visa interpretar historicamente ou geograficamente fontes documentais acerca de aspectos da cultura. E por falar em fontes documentais, vejam só o que eu já trouxe para vocês. De acordo com o Enem de 2021, a última prova que tivemos, preste bastante atenção a este documento aqui. É um jornal, um anúncio de jornal, tá? Esse anúncio de jornal é do Correio Paulistano, ele é de 13 de abril de 1879 e veja você o título, Escravo Fugido. Aqui no texto, nós vamos perceber o proprietário do escravo propagando a fuga, do José, que era o escravo dele. E em busca disso, lançando recompensa, prometendo então que entregassem o seu escravo ou à cadeia ou a ele mesmo. Quer ver? Vamos lá. No dia 8 de outubro, no ano próximo passado, fugiu da fazenda de Bom Retiro, propriedade do Dr. Francisco Antônio de Araújo, o escravo José, pardo claro, ou seja, não era negro, mas tinha a descendência, afro. De 22 anos de idade, estatura regular, cheio de corpo, ou seja, era um rapaz forte, com a falta de um dente da frente do lado superior, muito comum o prejuízo da dentição, não só para os escravos que já viviam um pouco e eram muito maltratados, mas para o brasileiro, para a brasileira do século XIX, tá? Avançando nisso, cabelos vermelhos, avermelhados no caso, orelha roxa, fala macia e andar vagaroso. Muita atenção, meninos, muita atenção, meninas. O escravo intitula-se forro. O que essa expressão quer dizer? Intitula-se é como você se declara. Tudo bem? Forro tem a ver com a palavra alforria, que significava, então, a concessão de liberdade de um senhor ou senhora de escravos ao seu escravo, ainda que o governo imperial ainda não tivesse baixado as leis abolicionistas. Era uma prerrogativa do proprietário ou proprietária de escravos conceder-lhe liberdade, alforria. Portanto, o escravo fugido se intitulava forro, mentia dizendo que era livre. E mais, quando fugiu a primeira vez, esteve contratado como camarada, um colaborador, um trabalhador livre, porém nem sempre remunerado, tá? Em uma fazenda em Capivari. E aqui, esse proprietário, de Bom Retiro, promete também que quem o apreender ou entregá-lo, que entregue ao senhor ou que o devolva à cadeia. O Enem perguntou para a gente assim, no anúncio publicado na segunda metade do século XIX, qual a estratégia de resistência escrava apresentada? Ora, o escravo intitulava-se forro, mentiu, fingiu ser livre. Que mais? Estabeleceu uma relação nova de trabalho livre com outro proprietário de fazenda, colocando-se à disposição para trabalhar como camarada. E nesse sentido, a alternativa correta seria a letra A.
Criação de relações de trabalho foi a estratégia que o José lançou como forma de resistir à escravidão, aos maus tratos, às humilhações que vivenciava. Vamos avançar? Trouxe para vocês trechinho da célebre obra do nosso célebre Castro Alves, Navio Negreiro, que celebra todo esse sofrimento dos escravos, sobretudo da escravidão negreira no Brasil e em outros lugares da América também. Aqui ao centro, eu tenho uma cena do filme Amistad, filme do Steven Spielberg. É um filme um pouco mais antigo, caso te interesse, assista. Amistad é o nome de um navio negreiro, é baseado em fatos reais e traz todo um histórico de muito sofrimento desses homens, dessas mulheres que, porém, se rebelaram contra os brancos proprietários do navio. E daí por diante, veja como eles se mostraram em luta pela própria liberdade. Enquanto isso, Castro Alves trouxe para nós assim: era um sonho dantesco, o tombadilho, que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Aqui trouxe para vocês dois aspectos muito fortes da escravidão no Brasil, tanto na agricultura da cana-de-açúcar, na agricultura do algodão, na agricultura do tabaco, na agricultura do café, entre outras monoculturas, além da grande presença do escravo negro do século XVI ao século XIX na mineração, no ouro, no diamante, entre outras preciosidades do nosso subsolo. Trouxe para você também aspectos da resistência, das lutas contra a escravidão, partindo dos próprios escravos, quando a gente tem aqui uma homenagem ao famoso Zumbi dos Palmares, grande liderança do maior quilombo de toda a nossa história, embora nós tenhamos vários quilombos que marcaram a nossa história desde a colonização em todo o território nacional, restando ainda um grande legado das comunidades quilombolas com as quais interagimos hoje. Nós temos escolas nossas que nos recebem, tanto pelo GOBEM quanto o SEDUC em Ação, em comunidades quilombolas, não é mesmo? E é nesse sentido que a gente traz aqui para vocês a grande importância de contar essa história de resistência. Embora ela tenha sido carregada de violência, tanto de quem recebeu violência quanto de quem causou, mas deixando, portanto, um grande legado de luta contra esse horror que foi a escravidão. Além dos legados culturais, as danças, as roupas, as alimentações, entre outros aspectos belíssimos da cultura afro que ficaram para nós. Trouxe para você ainda uma indicação de filme, Besouro. Besouro é nacional e conta a história do capoeirista que viveu na Bahia no início do século XX, que usou da capoeira, do candomblé, assim como a sua comunidade, como forma de resistência e afirmação da sua identidade cultural. E você vai perceber nesse cartaz aqui também nomes célebres de pessoas até mesmo da burguesia ou da aristocracia brasileira que militavam pelo abolicionismo, pelo fim da escravidão no Brasil. Esse horror que marcou a nossa história, mas que foi pedra angular da nossa formação cultural, segundo Gilberto Freire no Casagrande Senzala, não é mesmo? E por falar no processo abolicionista, pensando numa perspectiva de Estado, observe aqui comigo o gráfico que mostra o decréscimo da quantidade de escravos vindos da África ao longo dos séculos, caminhando para o finalzinho do século XIX. Isso se deve a quê? Em 1845, o parlamento inglês lançou a Bill Aberdeen. Essa lei proibia o tráfico internacional de escravos. O navio negreiro
para onde fosse, aprisionado pela Marinha Britânica, seria apreendido, multado e os proprietários punidos internacionalmente. Aí você se pergunta, quem que a Inglaterra pensava que era para agir dessa forma, nesse gabarito internacional? Pois é, eu te falo que a Inglaterra, no século XIX, estava como a gente teria, por exemplo, a atuação de uma OTAN. Tudo bem? Tanto em relação ao seu potencial bélico, o seu potencial militar, quanto também todo o seu potencial diplomático e econômico. E isso interferiu diretamente na sua relação com o Brasil de Dom Pedro II, que lançou a Lei Eusébio de Queiroz, proibindo o tráfico negreiro para o Brasil, lançou, através da Lei do Ventre Livre, já com uma grande contribuição da herdeira do trono, que não o assumiu, a princesa Isabel, a Lei do Ventre Livre, tornando livres os filhos de escravas a partir dessa lei. Tivemos também o lançamento da Lei dos Sexagenários, que tornava então escravos maiores de 60 anos livres, o que seria uma raridade, tá? A expectativa de vida dos escravos negros no Brasil era muito curta, ela não ultrapassava a faixa de 25 anos, eram muito maltratados, viviam muito mal. Natural que vivessem tão pouco. E, finalmente, Princesa Isabel, em 13 de maio de 1888, data que a gente faz questão de celebrar, celebramos por último na sexta-feira, né? A Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Repare você que o Brasil foi o último país da América a abolir a escravidão. Tanto vislumbrando interesses econômicos, diplomáticos, pressões, mas também aspectos humanitários que trouxemos aqui para vocês. Esses demais países, assim como Estados Unidos, por exemplo, México, né? Haiti, a região então do vice-reino do Peru, nós temos as datas de quando então aderiram à abolição da escravidão. Até mesmo porque o século XIX é um século da segunda Revolução Industrial e a escravidão não coaduna com a indústria. A indústria precisa de trabalho remunerado, que gere consumo e não a escravidão, não é mesmo? Aqui eu trouxe para você um trailer do 12 anos de escravidão. Assista na íntegra depois, com certeza você vai gostar. É uma belíssima obra do cinema hollywoodiano que trouxe então aspectos da escravidão nos Estados Unidos. Na intensidade dos maus tratos, não muito diferente daqui, existe uma particularidade na história do Solomon, né, que é o protagonista. Ele era livre, vivia no norte e quando esteve no sul foi aprisionado como escravo. O traço da escravidão no sul dos Estados Unidos ainda era muito forte até o século XIX. Era uma economia predominantemente agrícola, com tendências à monocultura do algodão e à monocultura do milho e o intenso emprego da mão de obra escrava. Tanto que nós acompanhamos pelas notícias que vemos pelos jornais televisivos ou pela própria internet, as redes sociais, as fortes denúncias contemporâneas, atuais, de crimes raciais naquele país, que infelizmente também ainda acontecem por aqui. Isso tudo é fruto, é tudo resquício da escravidão no Brasil e no mundo. Uma grande violência que marcou a nossa história e ainda continua deixando o seu recado. Um recado com o qual a gente precisa lidar e a gente precisa também exterminar, banir dos nossos comportamentos e da nossa cultura. Não é mesmo? Queridos, queridas, como que o Enem trouxe esses aspectos de resquícios, né, da escravidão, por exemplo, nos Estados Unidos? Uma intensa separação entre negros e brancos, sobretudo em estados nas regiões do sul. Ônibus de negros, ônibus de brancos, escolas de negros, escolas de brancos. Temos vários outros exemplos do cinema, das séries, que ilustram isso. E aqui eu trouxe para você o caso da Rosa Parks, né? E a situação do assento no ônibus. Vamos ver? Esse ônibus relaciona-se ao ato praticado em 1955 por Rosa Parks, apresentada na fotografia ao lado de Martin Luther King, pastor evangélico e grande líder militante pelos direitos, por cidadania de povos afrodescendentes nos Estados Unidos, né?
O veículo alcançou o estatuto de obra museológica porque esse veículo simbolizava a deflagração do movimento por igualdade civil. A Rosa Parks se recusou a se levantar para dar lugar a um branco, o que era de praxe, o que era costume, mostrando a postura e a militância pela cidadania dos afrodescendentes nos Estados Unidos. É uma luta intensa, tensa, ela ainda perdura, mas a gente não vai abandoná-la e continuaremos nos solidarizando. Afinal de contas, ela também é uma luta nossa, não é mesmo? Meninos, meninas, bons estudos, até logo, muito obrigada. Por hoje é só. Finalizamos por aqui a nossa aula de História na TBC com o Goiás Bem no Enem. Bons estudos, forte abraço, tchau, tchau. Valeu, professora Fernanda, pela aula e por detalhar de forma tão contextualizada a escravidão negreira. Vamos para o intervalo rápido e na volta tem aula de matemática.